Boa noite, gente. Que honra estar aqui com vocês hoje, poder participar. Eu já falei com o Jupe que falar de educação para mim é um grande presente, né? Na verdade, não é trabalho. Eu amo educação, amo desenvolvimento. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. E eu sei o quanto que o Jupiara, né, sempre estimula o desenvolvimento na rede dele, o quanto que ele considera realmente educação necessária para o processo não só do multinível, mas para a gente crescer como pessoa, né? Então, desde o início, quando eu entrei no Grupo Rinodê em março de 2020, ele foi um líder que o próprio Sandro falou: Josi, se ampara no Jupiara, né? É um super conhecedor, ele está sempre aprendendo, ele é muito humilde, então ele se permite errar, ele se permite aprender, se permite desaprender, reaprender, e é esse o movimento que a gente está o tempo todo, né? Aprendendo, desaprendendo, reaprendendo. E até esse exemplo que o Jupiara falou mesmo, né, de tecnologia, o mundo está mudando de forma acelerada, né? Novas atividades estão surgindo, novas profissões estão surgindo. A gente sabe o quanto que daqui a um tempo muitas profissões e atividades profissionais que existem hoje não vão existir mais, né? E como que vai ser desafiador para o ser humano desaprender o que ele sabia e reaprender uma nova forma de viver, né? Então, para a gente é um dinamismo muito grande trabalhar com educação, né? Para conseguir realmente levar para vocês o melhor formato, o jeito mais fácil de poder ensinar, né? E tem até um conceito muito interessante de PNL, né? Eu sei que vocês são estudiosos, que gostam muito de ler, e a PNL explica que o processo de aprendizagem, né? A PNL, para quem não sabe o que é programação neurolinguística, né? A nossa forma de entender o mundo, cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo, né? Então, por exemplo, muitas vezes o que é considerado positivo para mim não necessariamente é considerado para o Jupiara, não necessariamente é considerado para o Cleiton, para a Norma, para a Silene, para a Marisa. Cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, né? E a maneira como a gente vai internalizando tudo que a gente vive é o que se explica através da PNL, né? Da programação neurolinguística. E esse processo de aprendizagem, ele é muito curioso, porque ele passa por 4 etapas principais, né? E é muito interessante quando a gente pensa nisso. A primeira etapa é a da incompetência inconsciente. É quando a gente nem sabe que a gente não sabe, né? Por exemplo, pensa lá, né? O nosso filhinho, eu tenho um filho de 5 anos, às vezes eu levo ele para a escolinha e eu percebo que ele está atrás, lá me vendo dirigir, mas ele nem sabe o que significa dirigir. Ele sabe que ele entrou no carro, que ele vai chegar na escolinha, mas ele nem sabe que ele não sabe dirigir, né? Então é um momento em que a gente não sabe que a gente não sabe algo. Depois, quando a gente evolui, né, para o segundo momento, já é da incompetência consciente. O meu filhinho percebe que eu estou dirigindo, que eu estou fazendo alguma coisa diferente, que eu estou ligando o carro, que eu estou dirigindo, mas ele ainda não tem aquela competência, né? A incompetência consciente. E aí chega o terceiro estágio, que mais curioso, e eu observo muito aqui no Grupo Rinodê, que geralmente é o estágio em que normalmente o consultor ele desiste do negócio, né? É um momento em que o consultor vive o estágio de competência consciente. Ele sabe que ele precisa aprender, mas ele tem que fazer ainda um certo esforço, né? Ele tem que se concentrar mais, ele tem que estudar mais, ele tem que se engajar mais. Então, como o esforço é um pouco maior do que ele está acostumado, normalmente é quando ele desiste, né? E aí vem muito o papel realmente que o Jupiara falou no início, da liderança, né? De você trabalhar o sonho daquela pessoa, o motivo daquela pessoa, porque é com isso que ele vai conseguir se esforçar para aprender, é com isso que ele vai estar ali engajado. Então, esse estágio de competência consciente, né, por incrível que pareça, porque é quando você tem a competência e quando você tem essa competência de forma consciente, é que é o mais fácil das pessoas desistirem de algo, né? E é nesse estágio que a gente fala muito dos áudios da semana, do livro do mês. Por quê? Porque é o filtro que existe nesse período. Por que que é tão importante que quando você entra, né, você ingressa no negócio, você esteja perto de pessoas que se desenvolvam, perto de pessoas que estudam, perto de pessoas que leem, porque você atrai aquilo que você
começa a vivenciar, né? Por isso que os grandes milionários, né, do mundo, eles gostam de ler biografias de pessoas famosas, de pessoas que chegaram lá, pessoas que chegaram no topo. Por quê? Vou dar um exemplo, né? Quando a gente está grávida, né, para as mulheres que estão aí na sala, a gente começa a ver um monte de grávida na rua. Você fala, meu Deus do céu, estou vendo mulher grávida o tempo todo. Ou quando você quer comprar um determinado carro, você vai lá e só vê aquele carro na rua. Mas por quê? Sempre existiram as mulheres grávidas na rua, sempre existiram os carros na rua, mas você está filtrando aquilo na sua mente. Então, por isso que estar em contato com histórias de sucesso, áudios da semana de pessoas que são edificadas, que tiveram sucesso, que estão ali fazendo o negócio acontecer, faz você filtrar coisas boas para o seu negócio, né? Por isso que a gente fala tanto da importância do áudio da semana, do desenvolvimento, da leitura, de você ler sim livros de autoajuda, né? A gente sabe que em muitos locais, não, o livro de autoajuda é bobeira, né? É tudo balela, e a gente sabe que não é, porque você atrai, você filtra aquilo que realmente faz diferença no seu dia a dia. E o último estágio, né? Voltando aqui nos processos de aprendizagem, é quando você tem a competência inconsciente. Por quê? Você já está tão engajado ali, você já está tão acostumado a ler um livro, a ouvir um áudio, que isso acontece de forma inconsciente. Então, esses 4 estágios do processo de aprendizagem é a forma como a gente da UH trabalha. Né? A gente tenta sempre pensar nesses 4 estágios, para que naquele momento ali, que é o mais difícil para o consultor, onde ele tem que se esforçar mais, onde ele tem que ter mais atenção para aprender, a gente consiga fazer isso de uma forma dinâmica, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais leve, para que ele consiga realmente chegar no 4º estágio, que é a competência inconsciente. Que é aquilo, eu nem sei que eu sei, eu faço tão natural, né, um processo tão natural para mim que eu nem sei que eu sei, né? Então é a forma que a gente trabalha na UH, e eu queria contar para vocês um pouquinho. Eu vou compartilhar minha tela, Jupe, e se eu passar do tempo, você pode ficar em cima de mim, viu? Porque eu amo falar, eu adoro falar de educação, e fiquem à vontade para fazer perguntas sobre a UH. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês um pouquinho do que tem acontecido com a Universidade Rinodê, né? É como se fosse uma historinha, como era, como que a gente está hoje, os próximos passos, e no final, a pedido do Jupe, eu quero mostrar um pouquinho na prática a nossa universidade, o que tem lá, como você pode navegar, o que a gente tem que é mais interessante para o negócio, para vocês aprenderem. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos falar um pouquinho de Universidade Rinodê. O nosso slogan, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas fala sobre aprender, duplicar e evoluir. Porque cada um de nós, né, e não só o corporativo, não só a liderança, tem essa responsabilidade de aprender e duplicar. Né? O ser humano tem essa necessidade de troca, e isso é fundamental no processo de desenvolvimento. E eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas quando a gente decidiu por esse logo, né, essa logotipia, o H, na minha impressão, parece uma pessoa de lado, né? Uma pessoinha de lado, o quadradinho de cima aí é a cabeça, ela está de lado e ela está com os braços esticados, entregando algo para uma outra pessoa, né? Então, esse logo também foi pensado, porque é justamente o que a gente quer instigar nos nossos consultores, né? Que ele tenha esse protagonismo na hora de aprender, mas que ele também tenha a vontade, a gana de levar para o outro aquilo que ele aprendeu, para a gente ter uma comunidade de desenvolvimento e de conhecimento. Então, contando um pouquinho para vocês sobre a nossa agenda, a gente vai falar hoje sobre o cenário evolutivo da UH, o que vem acontecendo com ela, um pouquinho sobre educação e performance, o que vem por aí, e aí, na verdade, já é um spoiler, né? Eu queria muito contar para vocês, e um pouquinho da universidade na prática. O cenário evolutivo, falando um pouquinho dos resultados gerais. Se vocês observam esse gráfico, o que acontece? Antes de setembro de 2020, a gente tinha a antiga Universidade Rinodê. Tanto é que o logo aí embaixo, né, mostra que é a antiga Universidade Rinodê. Em setembro de 2020, nós lançamos o novo programa de educação. Foi quando a gente lançou a Universidade Rinodê, já com aquele novo logo que eu mostrei para vocês na tela anterior. E agora a gente tem aí 2021.
Aí embaixo está julho de 2005, podem desconsiderar, por favor, é 2021. Então, o que acontece? Se a gente observa o número de acessos e usuários na nossa plataforma, a gente percebe um crescimento muito significativo, né? Tanto em número de acessos, que é o número de vezes que pessoas entram dentro da universidade, como também em número de usuários. Isso aí é uma média. Então, por exemplo, em 2021, que é a última coluna, de 51 mil acessos e 15 mil consultores, eu peguei a média de janeiro, fevereiro, março, abril, junho e julho de 2021. Né? Então, já é um crescimento, já é um orgulho muito grande para a gente, é um trabalho nosso com vocês, mas a gente sabe que, considerando o tamanho da nossa base, a gente pode juntos construir um engajamento muito maior, né? Um volume muito maior. Aqui a gente mostra um pouquinho dos cursos, né? E é muito legal, porque uma pessoa que entra na Universidade Renaudê, ela tem duas opções. Ou ela entra, dá uma olhadinha rápida e sai, ou ela entra e realmente mergulha em algum conhecimento. Ela vai fazer um curso, ela vai ter um tempinho ali para poder assimilar alguma coisa. Então, a gente tem duas formas de avaliar os cursos. Os cursos que são iniciados todo mês, e os cursos que são efetivamente concluídos, né? E quando a gente olha aí, antes na antiga Universidade Renaudê, a gente tinha uma média muito pequena de cursos sendo iniciados por mês. Somente 150 cursos eram iniciados por mês e 75 cursos eram concluídos. Depois que a gente lançou o programa novo, em setembro de 2020, esse volume cresceu para 7.500 cursos iniciados por mês na nossa universidade e 650 cursos concluídos. E quando a gente olha agora 2021, a gente teve mais um crescimento, a gente tem 8.760 cursos sendo iniciados todos os meses e 2.956 cursos concluídos por mês. Né? Então, isso é muito bacana, a gente está vendo o quanto que as pessoas estão começando a ver valor no estudo, né? Então, se a gente compara a antiga Universidade Renaudê com a Universidade Renaudê de agora, a gente cresceu 58 vezes no número de cursos iniciados por mês e 39 vezes no número de cursos concluídos. E o que é mais interessante é que as pessoas que têm essa experiência avaliam muito bem a experiência do aprendizado, né? Em 5, a nossa média de avaliação é 4,96, né? Então, isso é muito bacana, né? É um convite para que vocês realmente visitem a universidade, quem ainda não visitou, divulguem para a sua rede. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre números e vocês vão ver o quanto que a nossa área de educação é realmente estratégica, não só para a empresa, para o lado da empresa corporativo, mas principalmente para a rede, porque realmente ele pode transformar o negócio dos consultores. Que é exatamente isso que a gente vai mostrar agora. Né? Eu trabalho com educação há muitos anos, né? E eu sempre ouvi as pessoas falarem que é muito difícil você ter um ROI de educação. O que é um ROI? Né? Você conseguir provar o retorno efetivo sobre uma ação de educação. Né? E eu sempre me questionei, porque eu sei que sim, é possível, se você fizer um acompanhamento estruturado, você consegue sim comprovar que educação traz resultados, ou seja, educação traz dinheiro no bolso do consultor, educação traz dinheiro no bolso da empresa. Então, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho de um estudo que a gente fez que mostra que os consultores engajados na Universidade Renaudê, além, é claro, né, dos sistemas de treinamento, que é algo que hoje a gente não acompanha sistematicamente, mas a gente sabe que tem um poder efetivo também no negócio, a gente percebe que os consultores engajados faturaram, em média, 135% a mais do que aqueles consultores que não estavam engajados. Então, aqui eu mostro para vocês um pouquinho do estudo. A gente fez, no último trimestre de 2020, a gente colheu todos os consultores que concluíram treinamentos dentro da Universidade Renaudê, né? E aí a gente mostra por graduação. Quando a gente pega a nossa base, né, que é o consultor, que é onde a gente tem um volume maior de pessoas, vocês percebem aí que a gente tem 172 mil aproximadamente consultores que não fizeram nenhum curso no último trimestre de 2020, contra 1.564 que fizeram cursos. E assim sucessivamente com os outros níveis do negócio.
E quando a gente olha a venda, a média de faturamento desses consultores, olha que impressionante. Os que não fizeram treinamentos, o ticket médio deles de faturamento no primeiro trimestre foi de R$ 808. E aqueles que fizeram treinamento de R$ 2.066, o que dá, no caso do consultor, 156% a mais do que aqueles que não fizeram. Né? Então, isso aqui é interessante, porque muita gente fala, porque isso aí significa que o cara já entrou mais engajado, porque a liderança dele promoveu mais. A gente sabe, claro, que existem vários fatores que incidem sobre isso, e não é somente a Universidade Rinodê. Mas se a gente passa a fazer um acompanhamento sistemático e a gente percebe que esse movimento sempre acontece, é sim sim o resultado do trabalho de educação, claro que em conjunto com outras ações da empresa. E só para vocês saberem, eu não trouxe ainda o estudo do primeiro trimestre de 2021 com o segundo semestre, com o segundo trimestre comparativo, mas a gente já está finalizando esse estudo e já mostra uma média de 123% a mais também dos consultores que fizeram cursos no primeiro trimestre de 2021 e o faturamento deles no segundo trimestre de 2021. E aí que eu trago para vocês mais uma informação de um estudo que a gente fez agora. Os novos consultores engajados possuem uma média de 52% a mais de retenção no terceiro mês do negócio. Né? Vocês sabem que o novo consultor hoje, um dos grandes desafios do nosso negócio é a retenção. Né? As pessoas entram muitas vezes engajadas e super empolgadas, e a gente sabe que muitas vezes o patrocinador pensa mais no volume do que na qualidade do recrutamento que ele fez, e isso é um desafio muito grande. Né? Ele quer lá chegar no número de pessoas que ele precisa recrutar, que ele se comprometeu a recrutar, mas depois ele vai e abandona essa pessoa, né? E a gente sabe que isso acaba prejudicando muito o negócio. E a Universidade Rinodê, por mais claro que ela não seja, ela não tem o mesmo papel que um patrocinador tem, que a gente sabe o quanto que essa parceria é fundamental, o quanto que esse acolhimento é fundamental, a gente consegue, de certa forma, também acolher esse novo consultor. Né? Ele também entra lá na universidade, ele é bem acolhido, ele entende sobre a empresa, ele entende sobre a missão, ele entende sobre os valores, ele entende sobre a mentalidade que ele precisa ter para seguir firme nesse negócio. Então, esse estudo aqui foi um desafio até que o meu diretor, né, eu sou da área, hoje eu estou na área comercial, meu diretor é o Rony, e ele falou, tá bom, Josi, eu vejo que vocês estão sempre muito bem avaliados, é 4,96, é o número de pessoas entrando, mas eu quero saber o que isso está mudando o ponteiro do negócio. Né? Então, a gente começou a fazer esses estudos sistematicamente. Então, aqui eu mostro para vocês o que acontece hoje? A gente pegou todos os novos consultores de setembro de 2020 a maio de 2021 e avaliamos o que acontece com a retenção dele, comparando o novo consultor que entrou no primeiro mês e já entrou na Universidade Rinodê, fez o curso de onboarding e consumiu outros conteúdos, com aqueles novos consultores que não fizeram isso. Então, quando a gente olha o consultor sem AUH, que significa aqui que é aquele novo consultor que entrou e não entrou na Universidade Rinodê, a gente percebe a retenção dele no primeiro mês foi de 37%, de todos eles, né? No segundo mês de 27% e no terceiro mês de 23%. E por que eu coloquei os 3 primeiros meses? Né? A gente sabe que o consultor que ele se ativa nos 3 primeiros meses, a chance de sucesso do negócio é muito maior do que aquele que não se ativa nos primeiros meses. Né? E quando a gente olha o consultor que ingressou na UH e que consumiu conteúdos de desenvolvimento, de mentalidade, de áudios da semana e cursos, olha como que a retenção dele é muito maior do que aquele consultor que não fez esse mergulho no programa de educação. A gente vê uma diferença de 52% na retenção, o que é muito significativo. Então, uma das coisas que a gente tem feito hoje, né, que eu vou falar logo em seguida, são os projetos atuais. Qual que é o nosso desafio hoje? É justamente trazer mais novos consultores para o programa de educação da Universidade Rinodê, para que ele crie o hábito de, a médio e longo prazo, continuar engajado no programa de educação.
né? Hoje a nossa penetração de novos consultores ela ainda é muito pequena em relação ao que a gente poderia fazer. Então, eu vou mostrar para vocês agora os projetos que a gente está trabalhando e um deles tem total sinergia com essa questão da retenção, que é quando a gente fala do onboarding via WhatsApp. Eu vou contar para vocês rapidinho o que é isso, é uma novidade, né? Então, a gente ainda não apresentou para a rede, mas a gente está desenvolvendo esse projeto. A gente está desenvolvendo um projeto também de uma nova plataforma digital e um outro projeto que é ter a Universidade Rinodê e o programa Pérolas oficializado para o mundo como um agente de transformação social. Então, vou contar para vocês rapidinho cada um desses projetos e depois eu mostro para vocês um pouquinho a nossa UH na prática. Por que a gente quer fazer o onboarding? Olha que interessante. A gente quer aumentar a penetração e o engajamento dos novos consultores na UH para que eles realizem cursos e tenham uma consequente melhoria de retenção. E é claro que se o novo consultor que entra se engaja no programa de educação, ele percebe que isso muda a chave para ele, muda o ponteiro dele, é muito maior a chance dele permanecer engajado durante toda a trajetória dele, né? Quando ele for avançando, quando ele se tornar um master, Safira e assim sucessivamente até chegar a Imperial, que é o que todos almejam, né? Chegar no estágio de maior liberdade financeira, que ele consegue ter um retorno financeiro maior. E aí, quando a gente olha o cenário atual, olha que interessante. Hoje, como que a UH fala com o novo consultor? A gente manda um e-mail de boas-vindas, então assim que ele se cadastra, ele recebe um e-mail e a taxa de abertura desse e-mail é de apenas 20%, ou seja, somente 20% dos novos consultores que entram no grupo Rinodê abrem o e-mail de boas-vindas da empresa, que é o e-mail que tem lá falando que ele tem um programa de educação à disposição dele, já chamando ele para a Universidade Rinodê. A gente fica muito dependente também do patrocinador e da liderança. O que acontece? Se o patrocinador não coloca, não ajuda o novo consultor a ter a crença do desenvolvimento, a crença de que é necessário estudar, ler, ouvir os áudios da semana, estar engajado na UH, a gente não tem esse poder, né? Porque a gente fica muito refém disso. Então, hoje, a gente considera que tem uma baixa promoção disso em relação ao patrocinador e liderança. E também a gente fala da UH nas redes sociais do Grupo Rinodê, mas isso é um alcance não garantido. O consultor pode ou não pode ver esse tipo de informação. E aí foi feita uma pesquisa por marketing. Eles fizeram uma pesquisa com aproximadamente 3.200 consultores, e desse grupo total, 55% eram consultores de base mesmo, como se fossem novos consultores. E desse público, olha que interessante, cerca de 11% nunca nem ouviu falar sobre a UH, nem sabe o que é Universidade Rinodê, nunca nem ouviu falar. E dos que já ouviram falar, mais de 60% nunca realizaram algum curso dentro da nossa universidade, né? Então, isso é muito curioso, né? Nunca houve esse movimento de juntos, corporativo, liderança e patrocinador, de um modo geral, estarmos focados no desenvolvimento pessoal daquele novo consultor. Então, por esse cenário, o que a gente está propondo e que a gente provavelmente vai conseguir entregar para a rede? A nossa expectativa era meados de setembro, final de setembro, mas provavelmente a gente vai implementar no dia 1º de outubro. Como vocês podem ver aqui, a gente tem Brasil e Inter. Quando a gente fala do Brasil, hoje somente 4% dos novos consultores entram na Universidade Rinodê. E quando a gente fala do Inter, esse índice sobe para 10%, o que ainda também é muito pouco. E quando a gente fala de cursos, que é aquele consultor que não só entra, porque ele pode entrar, pegar uma ficha de produto, ele pode entrar, fazer o download de um e-book, mas aquele que efetivamente estuda, que faz um curso, que requer um pouco mais de aprofundamento, um tempinho maior, apenas 2% desses novos consultores. Então, é muito baixo. E o que a gente está propondo? Só para vocês entenderem. A gente vai entrar agora provavelmente no dia 1º de outubro, com o onboarding via WhatsApp. O que é isso?
O consultor ele vai acabar de se cadastrar no grupo Rinodê, e assim que ele comprar o combo, né, que indicar que ele está realmente se ativando no negócio, ele vai receber uma mensagem no WhatsApp dele, convidando ele para fazer um mini curso de primeiros passos pelo próprio WhatsApp. Né? Então, é uma árvore conversacional, né? Ele vai ficar com a sensação de que ele está interagindo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O consultor vai receber assim: olá, seja bem-vinda ao Grupo Rinodê, nós queremos te ajudar nos seus primeiros passos. Digite 1 para começar agora a ter as dicas que você precisa para começar esse negócio com tudo. Aí ele vai lá e digita 1. Aí ele recebe primeiro um vídeo do Sandro, de boas-vindas, de acolhimento. Depois, agora que você já conhece um pouco mais sobre a nossa missão, os nossos valores, conheça um pouco mais sobre a essência do nosso negócio. Digite 2. Aí ele vai e recebe um conteúdo sobre o que significa o marketing de rede, por que é importante ele já ir se preparando, a mentalidade, e ali ele vai ter as principais dicas para ele começar com a mentalidade que ele precisa e ele entender que ele está iniciando um negócio próprio, né? E que ele precisa realmente ter uma mentalidade preparada para isso. Depois que ele fizer esse mini curso, que vai ser algo rápido, ele recebe já uma certificação ali mesmo pelo WhatsApp e ele é convidado a mergulhar no programa de educação da Universidade Rinodê. Né? Então, a gente está com uma expectativa muito alta em relação a esse projeto. A gente sabe que tem o desafio da base, né? Hoje, muitos patrocinadores, ao invés de colocar o celular do novo consultor, colocam o seu próprio celular. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho de aculturamento com a rede, né? Pedir para que todos atualizem os telefones, os dados, para a gente ter mais sucesso nesse projeto. Mas a gente está com muita expectativa sobre ele. E agora contando um pouquinho da nossa plataforma, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem. A nossa plataforma hoje ela nos atende bem, mas ela está muito limitada quando a gente olha, faz um bench no mercado, né? Principalmente plataformas que são muito mais, têm uma experiência muito melhor, uma usabilidade melhor, então a gente está propondo a mudança. E uma das coisas que a gente está propondo, por quê? Hoje, vocês já devem ter percebido que a gente faz as nossas aulas online, né, os nossos treinamentos no YouTube. E aí o que acontece? O YouTube é uma ferramenta aberta, né, para o público. E a gente acaba muitas vezes cedendo nossa expertise para a rede, para a força de vendas de outras empresas, né? O que não faz sentido, né? Se eu quero dar uma aula com um pouco mais de estratégia, se eu quero ensinar algo que seja característico do nosso grupo Rinodê, a gente precisa ter algo mais fechado, né? Então, um dos motivos é que todas as nossas aulas online, treinamentos mais estratégicos, eles passarão a ser dados dentro da Universidade Rinodê. O consultor vai acessar o link e ele vai cair do mesmo jeito que ele cai no YouTube, lá já com vídeo, com chat, ele vai cair dentro do nosso ambiente e eu consigo saber, por exemplo, quem participou da minha live. Então, o Cleiton, por exemplo, hoje se o Cleiton entrar lá e participar de uma live do grupo Rinodê, eu não sei que ele estava lá, porque eu não sei, não tenho o ID dele, eu não sei quem participou, eu só tenho o número de pessoas simultâneas que assistiram a essa live. Mas se eu quero saber se o Cleiton participou daquela aula e depois daquela aula ele mudou o comportamento dele de alguma forma, eu não consigo fazer esse acompanhamento. Então a gente vai ter tudo acontecendo dentro da universidade. Tanto as aulas online, como os treinamentos de imersão, por exemplo, o Zoom, né? Hoje a gente usa o Zoom para dar o treinamento das pérolas todo mês, para dar os treinamentos dos franqueados. A gente vai fazer tudo dentro da Universidade Rinodê. Por que a gente acredita muito nisso? Que a gente vai passar a ter um Learning Analytics avançado. Então, por exemplo, suponhamos que a Marisa, ela foi lá, assistiu um treinamento do Jupiara falando sobre desenvolvimento pessoal, falando sobre a importância de educação. Depois ela foi e fez um curso também sobre mentalidade de sucesso. E depois ela foi lá, ouviu um áudio da semana e participou de um treinamento X. Eu quero saber no final do mês qual foi a jornada completa da Marisa. Não adianta eu pegar um relatório na UH, pegar um outro no YouTube, pegar um outro no Zoom. Eu quero entender quem é o meu consultor, como que ele está aprendendo, o que eu posso melhorar. Então, para a gente isso vai ser muito bacana. Uma coisa legal também, eu vou tentar ser mais rápida, viu, Ju, porque eu sei do horário. A gente quer ter um assessment no primeiro acesso do consultor. Então, por exemplo, suponhamos que eu sou uma nova consultora, eu entrei agora no grupo Rinodê e eu vou acessar pela primeira vez a Universidade Rinodê. Então, quando eu entrar lá, hoje,
eu sou recebida por um ambiente para o novo consultor. Mas ninguém sabe se eu sou um novo consultor que entrou porque hoje eu quero ser um consumidor inteligente, ou porque a princípio eu acho que meu foco vai ser um revendedor, ou se é porque eu já quero entrar construindo rede. A gente vai conseguir, através de um assessment, entender o momento desse consultor e oferecer para ele aquela jornada que, é claro, tem como objetivo que ele construa rede, mas vai respeitar esse momento dele para que a gente consiga trabalhar a mentalidade dele da forma mais adequada. Né? A gente vai usar a inteligência artificial também para entender o que o consultor prefere. Ele aprende mais lendo, ele aprende mais ouvindo um áudio, ele aprende mais fazendo um curso, e a gente poder também personalizar essa experiência do consultor. A gente vai poder ter o cruzamento de educação com performance, né? O que significa isso? Esses estudos que eu mostrei para vocês, né, de comprova que o novo consultor tem uma retenção maior, o faturamento, hoje ele é feito de forma manual. Então, a gente gasta muito tempo para poder chegar no resultado desse. Com a nova plataforma, a gente vai ter um cruzamento automatizado. Então, por exemplo, se eu tenho um curso sobre recrutamento e eu quero saber se o cara que fez aquele curso, se depois do curso ele está recrutando mais em relação ao que ele recrutava antes, eu vou ter esse cruzamento automatizado, porque a gente vai ter uma integração com os nossos dados internos do VO. Então, a gente consegue mostrar que educação faz sim diferença e que é muito mais estratégica. A gente vai ter a possibilidade de compartilhamento nas redes sociais, isso para a gente também vai fazer muita diferença. Então, por exemplo, se a Norma for lá, ela fez um curso do Jupiara, que a gente tem lá, por exemplo, de marketing de rede online. E ela falou, poxa, eu achei esse curso tão legal, eu queria tanto que a minha rede fizesse, eu queria compartilhar. É só ela clicar lá no Insta, no botãozinho do Insta, já vai ter um textinho pré-formatado para divulgar aquele curso, e ela só vai falar, gente, vamos lá, vocês têm que fazer esse curso. Vai divulgar, a pessoa vai clicar ali, se ela já tiver logada na Universidade de Rinodê, ela já vai cair na carinha do curso do Jupiara para poder fazer. Né? Então, isso dá um poder de escalabilidade muito grande para a nossa universidade. Né? Hoje a gente fica muito dependente da nossa divulgação e do consultor falar assim, foi tão legal, eu vou depois fazer um post, nesse depois eu vou fazer um post, esquece, ele já vai estar apresentando o plano, ele já vai estar pensando em outra coisa, e a gente precisa aproveitar esse calor do momento para poder levar mais educação para as pessoas. A gente vai entrar também com uma gamificação, isso vai ser incrível. Então, por exemplo, a gente vai associar educação com programas da empresa. Vamos pegar lá, por exemplo, o Cruzeiro. Então, eu fui lá e concluí um curso e me certifiquei. Putz, eu sei que se eu fizer esse curso, eu vou ganhar mais tantos pontos para a viagem do Cruzeiro. A gente vai começar a incentivar que consultores acessem mais, estudem mais, e a gente vai reconhecer esse consultor com pontuação para ele conquistar algum prêmio ou algum outro benefício, mas sempre incentivando que ele continue nessa trajetória de estudo. A gente vai ter tradução e legendagem de vídeos automaticamente. Por que isso é importante? A gente tem aí o 30-30, né? A Rinodê quer estar em 30 países em 2030. E cada vez mais lideranças daqui do Brasil e de outros países vão querer ter negócio em outros países. Então, a importância de você aprender um outro idioma é muito, muito grande. Então, você pode entrar, por exemplo, lá, você é um consultor brasileiro, mas você quer assistir o vídeo com a legenda em espanhol, ou você quer assistir o vídeo com a legenda em inglês, você vai lá, coloca a legenda que você quer e você começa a treinar, inclusive, termos comuns do nosso negócio, porque vai estar legendado ali para você. Então, a gente acha que isso também vai ser bem legal. A gente vai ter uma usabilidade, uma experiência mais legal, e a gente tem um módulo de pagamento dentro da UH. Por que isso é interessante? Suponhamos que eu quero trazer, eu tenho o sonho de trazer algumas pessoas para a rede. Uma delas é o Tony Robbins. Quero trazer o Tony Robbins para fazer uma palestra para a rede. Hoje, nós não teríamos condição financeira, né, no orçamento, de trazer um palestrante como esse. Mas a gente pode cobrar R$10 do consultor, porque se eu multiplico R$10 para o volume de pessoas que eu tenho, isso seria totalmente viável. E aí, o que eu faço? Dentro da própria ferramenta, eu tenho um módulo de pagamento que me possibilita que o consultor pague ali, faz a inscrição dele e ele consegue fazer a inscrição para uma palestra como essa. Né? Então, a gente vai trazer mais coisas diferenciadas para a nossa rede através dessa nova tecnologia. E aí, contando um pouquinho do nosso último
projeto que a gente está trabalhando, vocês já devem saber, né, que a Rinode tem se profissionalizado cada vez mais, a gente teve a certificação aí da KPMG, e uma das coisas que a gente está tentando agora é se certificar como uma empresa B. E o que significa uma empresa B? É uma certificação internacional que poucas empresas ainda no Brasil têm, aliás, poucas empresas no mundo, considerando a nossa base, que é uma empresa que se preocupa com os 3 pilares de ESG, né, que é Environment, Governance e a parte e o Social, que é justamente a empresa que ela está gritando para o mundo que ela se preocupa com o desenvolvimento das pessoas, ela se preocupa com a sustentabilidade do mundo e ela também se preocupa com os processos de governança que a empresa faz, né? Então, como a gente está se certificando nisso, e olha que legal, fiquei tão feliz, Jupiara, porque assim, foi feito um diagnóstico, né? A gente contratou uma consultoria e foi feito um diagnóstico no Grupo Rinode para identificar qual é o nosso oceano azul, o que a gente tem de mais forte que a gente pode trabalhar para dar ainda mais valor para o Grupo Rinode como uma empresa nesse sentido. E o pilar mais forte foi o pilar social, e um dos principais motivos foi pela Universidade de Rinode e também pelo programa Pérolas, né? Então, a gente ficou muito feliz, porque a gente sabe que a Universidade de Rinode ela tem ganhado cada vez mais uma dimensão maior. A gente hoje não vai se satisfazer em simplesmente ensinar o consultor a vender o produto da Rinode, a ter sucesso no negócio. A gente quer formar uma pessoa melhor para o mundo, né? Então, a gente vai pensar na construção de um IDH, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Natura, por exemplo, tem um IDH que eles criaram e que, através de uma pesquisa sistemática e com dados, eles conseguem comprovar o que aconteceu com a consultora que entrou depois de um tempo. Então, eles conseguem, através de uma conta que eles fazem, que é oficializada pelo mercado, entender se aquela consultora ela teve melhoria na qualidade de vida, se ela conseguiu colocar mais dinheiro em casa, se ela mudou o comportamento e a mentalidade dela. Então, a gente vai construir isso para poder oficializar que o Grupo Rinode entrega pessoas melhores para o mundo, né? Então, isso vai ser bem legal, porque a gente vai ter, nessa nova plataforma, um curso de empreendedorismo com certificação oficial. Então, o consultor entrou, mesmo que ele não fique no negócio, né, que é claro que a gente vai trabalhar para que ele fique, ele vai voltar para o mundo com conhecimento sobre o que significa empreender, que mentalidade que ele precisa. Então, a gente está trabalhando nisso agora. E o Pérolas, agora a gente está trabalhando no desenvolvimento do Chile e Paraguai, que a gente vai abrir em breve, e também a ampliação do escopo do programa. Né? Hoje a gente é signatário da ONU Mulheres e a gente já está estendendo esse programa Pérolas também para as colaboradoras do Grupo Rinode. Então, é muito assumirmos para o mundo e cada vez mais que nós somos agentes de transformação social, mas através de uma educação integral, uma educação da pessoa como um todo, né? Tanto a parte de negócio como a parte de desenvolvimento pessoal, de ser uma pessoa melhor, e aí entra muito aquilo que a gente discutiu no início, né, que é a questão de você filtrar coisas boas, né, de você se sentir uma pessoa mais capaz, de você se sentir uma pessoa mais promissora. Então, de um modo geral, é isso que a gente está trabalhando. E agora, para finalizar, Ju, porque eu sei que tenho tempo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é a nossa universidade hoje, né? Vou navegar um pouquinho aqui na página para vocês conhecerem um pouco mais. A gente tem muito conteúdo lá dentro, então não vai dar, claro, para entrar em tudo, mas só para vocês conhecerem as grandes sessões que a gente tem. Deixa eu só parar o compartilhamento. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Josi, eu estou impressionado. Gente, eu não sei vocês, mas coloca 5 aí nesse chat. Vocês têm noção dessa ferramenta que nós estamos chegando? Gente, isso é da nossa própria empresa. Nós estamos seguros na mão de uma empresa que está investindo tanto na educação, que é a única forma de transformar líderes, pessoas em líderes. Gente, eu estou impressionado. Ai, que bom, que bom. A gente tem muitos desafios, né, Jupe? Mas eu acho que aos pouquinhos a gente está dando grandes passos, né? E é super importante, por exemplo, essa iniciativa de você ter falado, vem conversar, né, com a minha rede, eu acho importante. Isso eu acho fundamental, porque a gente precisa ter esse vínculo com a rede, né? Porque muitas vezes a gente acha
que o que vai fazer diferença é uma coisa e é outra coisa totalmente diferente, né? O corporativo, por mais que tente entender e conhecer os desafios, a gente não está no campo ali como vocês, né? E muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é que vocês precisam, né? Então, essa sinergia, esse canal aberto para receber feedback, para receber reclamação, né? Para quando as pessoas falam lá, não tem isso na UH, eu não fico triste, não, eu fico muito feliz, porque eu sei que a pessoa está entrando. Né? Se ela está sentindo falta de alguma coisa, é porque eu sei que ela está lá. Eu prefiro 1000 vezes receber milhares de sugestões, né, e de críticas construtivas nesse sentido, do que não receber nada, porque aí é sinal que ninguém está, né, tá engajado. Então, isso é fundamental para a gente. Eu vou compartilhar agora aqui a minha tela toda, para eu poder abrir aqui a universidade para vocês verem. Deixa eu só sair aqui do... Ah, eu não tinha saído ainda. Peraí, deixa eu sair aqui do Gente, eu não sei PowerPoint. você, mas eu queria que você me ajudasse. Digita 2. Quem vai começar hoje, pelo menos um curso na UH e explorar essa plataforma? Porque quem mais explorar é quem mais vai promover. E eu estou me comprometendo, e dando minha palavra de honra. Olha aqui para mim, que eu vou explorar essa universidade de cima a baixo, de baixo a cima. É só assim que se promove algo, quando a gente domina a situação. Obrigado, Que Josi. Muito honra! feliz de ter Imagina, eu que agradeço. Gente, então aqui mostrando um pouquinho para vocês, aqui eu já estou logada, né? Na verdade, eu vou até fazer o seguinte: eu vou entrar aqui na Universidade de Rinodê, eu vou sair aqui da área do aluno, só para vocês verem o que acontece quando uma pessoa que não está logada, por exemplo, uma pessoa não é consultora, não é consultor, mas quer saber o que significa a Universidade de Rinodê. Inclusive, isso é uma ferramenta até de atratividade muito grande, né? Você fala, olha, aqui no Grupo Rinodê, além de todos os benefícios que você tem um programa de educação que te acompanha desde o momento que você entra. Quer conhecer um pouquinho mais? Entra lá na universidade.gruporinodê.com e dá uma olhada. Então, não precisa de ser consultor para ter acesso a esse espaço que eu estou agora, né? Então, aqui a gente tem um vídeo do Sandro. Eu não sei se vocês já assistiram, mas depois eu não vou colocar, Ju, porque ele é mais extenso, né? Que senão a gente vai tomar tempo, mas vou colocar só um pedacinho para vocês verem, que ele explica o programa de educação do Grupo Rinodê. Olá, meu nome é Sandro Rodrigues, sou presidente do Grupo Rinodê e hoje eu tenho uma mensagem muito especial a você. Seja muito bem-vindo à Universidade Rinodê. Esse é o nome que nós da Rinodê damos ao nosso programa de educação continuada. Ou seja, é o aprendizado que você vai ter para desenvolver com eficiência, com eficácia o teu negócio. Afinal de contas, você é um empreendedor. Através desse programa, nossos consultores vão receber, primeiro, educação em produtos, conhecimento detalhado sobre cada produto e serviço do nosso portfólio, incluindo composição, benefícios, modo de uso e, é claro, técnicas de cross-selling e muitas dicas de compartilhamento e vendas. O segundo pilar da nossa UH é educação em negócio, ou seja, como você desenvolve o próprio negócio. São treinamentos e ensinamentos valiosos com os grandes líderes do marketing multinível no Brasil e no mundo, que são os próprios líderes da Rinodê, essa liderança incrível. São dicas incríveis para os consultores terem cada vez mais sucesso no chamado negócio do século XXI. No negócio que está transformando a vida de centenas de milhares de famílias e pessoas. O terceiro pilar, e não menos importante, é o desenvolvimento pessoal. O Grupo Rinodê se preocupa verdadeiramente com as pessoas. E é por isso que, além de ofertarmos conhecimento e educação continuada sobre o negócio e o produto... Vou parar para deixar todo mundo curioso e querer entrar lá depois. Isso mesmo, tá muito top. E aí, aqui embaixo, a gente tem um pouquinho, né, falando sobre o Grupo Rinodê, alguns links para entrar na página institucional, mas é uma página que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Não precisa ser consultor. E aí, entrei aqui, eu sou um consultor, eu venho aqui na área do aluno, e aí eu vou me logar. Então, eu já estou aqui com a minha senha, né? É sempre o mesmo usuário, é sempre o mesmo login e senha do escritório virtual. Então, entrei,
que eu acho que não foi. Por que que... Ah, foi. Ó, aí cheguei aqui. Uma coisa que é muito legal aqui, o que que acontece? Toda vez que você entra na Universidade Rinodê, você é recebido por um vídeo Minuto H, que é uma dica rápida ou de produto ou de negócio. Então, por exemplo, entrei hoje e aí eu fui recebido por esse vídeo. Depois, da próxima vez que eu entrar, eu vou ser recebido por um outro vídeo, né? Então, isso é muito bacana, que a gente aproveita cada visita para poder falar sobre alguma coisa que pode ajudar o consultor. Né? Aqui não vou colocar, mas é um vídeo sobre os shakes da linha HND. Aí aqui eu entro, a primeira parte que eu tenho, cada sessão está em azul. Então, a primeira sessão são cursos. Os cursos são divididos nos 3 pilares do nosso programa de educação: desenvolvimento pessoal, negócio e produtos. E aí, por exemplo, quando eu entro aqui em desenvolvimento pessoal, eu tenho vários cursos. Eu tenho os cursos que a gente fez de apoio para a jornada premiada, eu tenho o curso Mentalidade de Sucesso, Educação Financeira, Inteligência Emocional. E aí tenho a parte dos cursos de negócio. Aqui na parte dos cursos de negócio, eu tenho algumas coisas. Tem algumas conversas do Gorka, que ele fala de marketing de rede com alguns líderes. Eu tenho o curso que explica todas as graduações do Grupo Rinodê. Tem o curso que fala sobre patrocínio responsável. Tem o curso que fala sobre jornada da venda, o pré, o durante e o depois. Tem o curso que explica como usar o escritório virtual. Um curso que explica todas as bonificações do Grupo Rinodê. Tem o curso Os Primeiros Passos do Novo Consultor. Tem o curso Estratégias de Vendas, tem o curso Marketing de Rede Online, que foi uma contribuição super valiosa do Jupiara para a gente. Então, assim, são vários conteúdos que a gente coloca aqui. Eu vou entrar em algum deles para vocês verem como que funciona. Por exemplo, vou entrar aqui no curso do Jupiara. Aí eu cliquei lá. Lembrando, gente, o que é importante vocês saberem? Essa experiência que eu estou mostrando aqui pelo computador, ela é exatamente a mesma pelo celular. E hoje, mais de 90% das pessoas que acessam a Universidade de Rinodê acessam de celular. Então, a experiência é boa, você consegue acessar da mesma forma. Entrei no curso do Jupiara, só para vocês entenderem como funciona. Aqui no menu lateral, cada item desse é um módulo. Então, eu tenho introdução, aí é um vídeo, cliquei no vídeo, o vídeo começa a rodar. Fala, galera, Jupiara Menezes Vocês falando. com certeza já conhecem esse conteúdo, né? Na verdade, o Jupiara criou primeiro para a rede dele e depois a gente pediu para ele de presente para a Universidade Rinodê. E aqui depois a gente vai para os outros módulos, ó. Cabelos, então Josi. abre. Pelo Oi? menos uma recordação dos meus cabelos, né? Eu tinha mais cabelo. E aqui, gente, as estrelinhas é que é bacana. A gente tem a possibilidade, cada vídeo pode ser avaliado com as 5 estrelinhas. Por isso que eu falei para vocês, a média de avaliação hoje da UH, de todos os conteúdos, é de 4,96. E a gente tira esse dado daqui. Então, todo mundo avalia e no final a gente faz uma média. Então, isso aqui é um pouquinho de como funcionam os cursos. Aí voltei lá para a parte, para home. Espera aí que deve estar voltando, que é a minha internet que está... Ei, Sarraf, eu sempre fiz atividade física, mas nunca tomei bomba. Quem toma bomba é o Desi. Espera aí que está carregando aqui, está voltando. Pronto, aí voltei aqui, ó. Tá vendo? Agora abri um outro vídeo para mim, porque eu voltei novamente para home. Então, aqui eu já tenho um vídeo que, apesar dele estar com o título em espanhol, todos os vídeos a gente tem legenda em português, ou quando é em português, a gente tem a legenda em espanhol. Então, aqui, ó, depois da parte de cursos, então vocês viram, né? A primeira seção azul, cursos, tem cursos de desenvolvimento pessoal, de negócio e de produtos. E eu tenho uma seção que somente quem é treinadora Pérolas tem acesso. Então, por exemplo, se um de vocês que não seja treinadora Pérolas entrar lá hoje na universidade, vocês não vão enxergar esse item aqui, Pérolas, somente elas têm esse acesso. Franqueados, a mesma coisa. A gente tem um conteúdo para franqueados, somente os franqueados enxergam esse conteúdo. E aí a gente entra na segunda sessão, que são os áudios da semana.
Os áudios da semana, eles ficam disponíveis hoje em todas as plataformas de áudio, né? Mas eles também estão disponíveis aqui. Então, por exemplo, vou entrar aqui no áudio da Lucy. Eu ia falar Lucinha, né? Eu falei no áudio da Lúcia. E aí você entra no áudio, só para vocês saberem qual que é a experiência. Entrei aqui, eu tenho a descrição, o que é o áudio dela, sobre o que ela fala, aqui em cima. E quando eu clico nessa abinha aqui, podcasts, é quando eu consigo escutar o áudio. Basta eu clicar aqui no play e eu também consigo fazer o download desse áudio, né? Então, essa é a experiência aqui na universidade, mas você pode ouvir no Spotify, pode ouvir no Deezer, pode ouvir em qualquer plataforma de áudio, e a gente também manda o áudio da semana pelo WhatsApp dos líderes, né? Então, o líder recebe e ele também consegue... Aí, depois dos áudios da semana, a gente tem uma área hoje que é bastante acessada, que é a central de produtos. É quando você quer saber qualquer coisa sobre um produto. Eu quero saber qual é o benefício, eu quero saber qual é a composição. E como é que a gente divide? A gente divide em duas grandes seções. Uma que são as fichas, então são fichas individuais de um determinado produto. E o outro são os e-books. É quando a gente tem e-books de linhas. Eu quero entender o que significa a linha Corpus, eu quero entender o que significa a linha Routine. Então, é um e-book um pouco mais aprofundado. Por exemplo, quando a gente entra aqui, a gente tem também ensinando rejuvenescimento para as mãos, como é que você pode usar isso, hidromassagem para os pés. A gente já tem lá o e-book dos lançamentos agora, né, do nosso Fast, da H-Expert, da Mania de Alegria. Então, aqui é bem interessante para você conhecer a linha toda. E se você quer apenas um produto, você entra na ficha de produto. Então, por exemplo, vou escolher uma categoria aqui, fragrâncias. Aparece para mim a lista de todos os produtos que a gente tem dentro de fragrâncias. Eu quero saber quero conhecer mais informações, por exemplo, sobre o Empire. Cliquei aqui, ele faz o download, ele abre uma outra página automaticamente, que aqui eu tenho todas as informações sobre o Empire, que é o perfume, a família olfativa, as notas olfativas, dicas, e aí eu consigo fazer o download aqui em cima, né, nesse íconezinho, ou então eu simplesmente vejo ela por aqui e não preciso mais voltar. Então, aqui tem isso tem para todas as categorias. Então, se eu entro, por exemplo, aqui em cuidados pessoais, aparece a lista também de todos os produtos de cuidados pessoais, eu vou lá e busco qual é a ficha que eu quero, e ele abre para mim. Então, é interessante, né, Jupa, aquela dica da Dani Capelli, né? Você está lá vendendo, você tem uma dúvida, pede para ir no banheiro, vai ali no celular, baixa rapidinho a ficha de produto, lê e volta lá com a informação para o cliente. Depois dessa parte de produtos, vou abrir só uma ficha aqui rapidinho para você, um e-book, só para vocês verem como que é a experiência. Como o e-book ele é individual, eu abro ele, aparece aqui para mim, o e-book da linha H-Expert, e aí aqui fala um pouquinho sobre toda a linha. Inclusive, esses materiais podem ser usados até em treinamentos. Então, por exemplo, eu quero dar hoje um treinamento para a minha rede falando sobre a linha H-Expert. Eu vou lá, baixo esse material e passo num PPT, um treinamento para a minha rede. Né? Então, são materiais que são feitos para vocês duplicarem, para vocês estudarem. Oi, pode falar, Ju. Está muito claro. Se uma pessoa entra hoje no negócio e tem esse acesso ao H, ela não precisa do upline. Pois é. Ela consegue se desenvolver sozinha. Consegue, Jupe. Impressionante. Basta ela seguir o passo a passo, porque ela fuça. Pois é, ela pode pegar tudo que ela colocou no combo dela e entrar aqui até estudar para cada coisa do combo. Pode ter também a parte... Também. E construir rede também, que é a maior dificuldade. Com certeza. Construir rede. Com certeza. Mas daí tem experiência de vários líderes através de treinamentos e áudios que vai dando a pessoa, ela vai seguindo passo a passo. Fantástico. Com certeza. Aqui a gente tem também o Minuto H, né, que são vídeos curtos com dicas de tutoriais, dicas de negócio. Então, por exemplo, né, vou pegar aqui um da Kelly, só para vocês verem a experiência. Como é um vídeo, aparece aqui o vídeo dela, eu consigo assistir o vídeo dela, né, vou pôr um pedacinho. Vou pôr aqui para frente. Olá, aqui é
Daniele Rodrigues aqui, Imperial Diamante, falando de São Paulo. Passando aqui para dar uma dica, para deixar uma dica para vocês, né, sobre produtividade, sobre tempo. Às vezes a gente recebe muita informação, campanhas, novidades, lançamentos, e a gente paralisa aquilo que a gente já vinha fazendo com ritmo e constância, querendo entender. Não vou deixar só para vocês entrarem depois. Aí a gente volta aqui, deixa eu voltar aqui para... Pode clicar ou no loginho da UH, pode clicar aqui também na setinha voltar, qualquer coisa que vocês clicarem, vocês conseguem voltar aqui. Aí deixa eu voltar lá. Deixa eu fechar o vídeo. A gente estava aqui, ó, em Minuto H. Depois do Minuto H, a gente tem as lives de treinamento. Hoje, como elas são feitas no YouTube, quando o consultor clica aqui em acesse, ele vai cair no canal do YouTube. Se ele for consultor do Brasil, ele cai no canal do YouTube Rinode TV. Se ele for do Inter, ele cai. Inclusive, essa experiência aqui é de um consultor do Brasil, mas o consultor, por exemplo, da Bolívia, ele tem uma experiência diferente do da Colômbia, diferente do Equador, diferente do Peru, porque a gente tenta prestigiar os líderes do país e os produtos também são diferentes em relação a cada país. Então, é como se a gente tivesse 8 Hs diferentes, né? E aqui a gente tem o programa Pérolas. Essa parte aqui do programa Pérolas é aberta para todo mundo, né, para todos os consultores. Então, ele quer conhecer o que é o programa, o que significa, quer entender um pouquinho, assistir, né, conteúdos das líderes Pérolas também. Aqui na biblioteca, a gente tem alguns materiais importantes para o negócio. Então, por exemplo, vou abrir para vocês aqui o Vem para o H de julho, por exemplo, que é onde a gente mostra tudo que a UH tem no mês para o consultor, né, como se fosse um boletim. Então, por exemplo, ele tem aqui a primeira parte, um calendáriozinho de tudo que a gente vai ter, qual é o livro do mês, né? O que significa o livro do mês, aqui quais são os áudios da semana, semana a semana, o que a gente vai ter de lives no mês. Então, é como se fosse um boletim de tudo que a gente vai ter ao longo do mês para o consultor se planejar, para ele não perder uma coisa que ele quer assistir. Então, também é bem legal para ajudar a rede a se programar. E aqui embaixo a gente tem uma parte de videoteca que vocês podem assistir treinamentos de líderes, né? Então, por exemplo, treinamento do Evandro, são treinamentos que foram dados em eventos do Grupo Rinode, eventos passados, e que a gente vai e salva aqui, né? Então, é mais para o consultor também, né, conhecer a palavra da liderança, que a gente sabe que o conhecimento mesmo do marketing de rede está na liderança, né? Então, o que a UH faz? A gente realmente conta com o apoio dos líderes para poder trazer esse conhecimento para a nossa rede. Aqui embaixo a gente tem alguns vídeos de produtos, né, de lançamentos, teasers, e é isso. E aqui conta um pouquinho, né, quem quer conhecer a universidade, quem quer... Aqui a gente explica, né, o que é a Universidade Rinode, então conta um pouquinho quais são os canais, o que tem. Mas é isso, Jupe, de um modo geral, essa é a nossa universidade. Nossa, sensacional. Gente, digita 5 aí, galera, digita 5. Obrigada. Eu já vou te dar uma ideia, Josi. Leva lá para conversar com a tua galera. Toda pessoa que assinar o combo, junto com o kit, vem um pendrivezinho com essa live que você fez hoje ou uma muito parecida. Que todo novo, com esse pendrive, ele vai saber navegar e saber o que é a Universidade de Rinode. De uma forma que ele se interesse por aquele objeto. Um chaveiro, ou uma forma de uma... Alguma coisa que aquilo ali faça parte dele. Claro. A partir do momento que ele comprar o kit, já vem dentro ali, que isso é muito útil. Parabéns, Josi. Maravilha, obrigada. Uma salva de palmas aí para a nossa amiga Josi. Foi muito bom. Muito obrigado, tá, Josi? Eu que agradeço. Foi sensacional. Obrigado mesmo. Foi uma honra. E qualquer dúvida, sugestão, consideração, é só vocês mandarem. Podem mandar e-mail para mim, é josiane.oliveira@gruporinode.com, ou então também a gente tem um e-mail da UH, que é dúvidas.uh@gruporinode.com. Então, a gente tem esse canal aberto também com vocês.
vocês podem mandar para a gente a qualquer momento. E se eu não mostrei, mas lá na UH, quando você entra na home, em cima lá, naquele menu lateral, está escrito dúvidas. Se você clicar lá, você também manda o e-mail automaticamente para a gente e a gente consegue responder para vocês. Obrigada, gente. Foi um prazer, Jupe. Josi, você fica à vontade.